2020, este ano, eleições de um jeito diferente, tudo isso por causa da atual pandemia, campanhas com aglomerações, aquele corpo a corpo, tudo isso vai ser limitado, assim como a própria campanha nas redes sociais, que também vai precisar obedecer regras impostas pelas autoridades eleitorais. A gente aprofunda mais o assunto conversando agora com o professor de Direito da Universidade Federal da Bahia, também analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral e advogado especialista em Direito Eleitoral, Jaime Barreiros, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Jaime. Bom dia, Jefferson. É um prazer falar com você, com os amigos aqui da Tarde FM. Prazer todo nosso. Eu sei que são várias as limitações, mas quais você destacaria como principais que vão, de certa forma, restringir a ação dos candidatos nessa campanha, Jaime? Bom, Jefferson, por causa da pandemia, foi necessário que algumas restrições fossem estabelecidas, né? Justamente para evitar o contágio. Então, a emenda constitucional que alterou o calendário eleitoral, que transferiu a eleição para o dia 15 de novembro, ela permitiu que a Justiça Eleitoral, através de parecer, a partir de parecer da Secretaria Estadual de Saúde ou do Ministério da Saúde, pudesse fazer essas restrições. Então, aqui na Bahia, o Comitê de Combate à Pandemia da Secretaria de Saúde, né, estabeleceu uma cartilha de regras para as campanhas eleitorais desse ano, que foi acatada pela Justiça Eleitoral, pelo TRE Bahia, através de uma resolução. E, basicamente, o que eu posso dizer para você é o seguinte: são proibidas aglomerações com mais de 100 pessoas nessa campanha eleitoral, por causa justamente da pandemia. Se comícios, carreatas, passeatas forem realizados, deverão observar esse limite de pessoas. As pessoas deverão estar de máscara, com um distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre uma e outra. Nesses comícios, necessariamente deverá ser disponibilizado banheiro para as pessoas com álcool gel. Então, uma série de regras que deverão ser observadas nesses atos de campanha, que são novidades em relação às campanhas anteriores, né? Porque, basicamente, o que é que acontece? A legislação eleitoral ela não foi significativamente alterada para esse ano, se refere à propaganda eleitoral. Mas aí veio a pandemia, e a pandemia criou essas novidades. Professor, os candidatos ficam sujeitos a que tipo de punição, caso não respeitem essas novas regras? Eles podem, por exemplo, ser impedidos de continuar com a campanha? Olha só, Jefferson. Primeiramente, a punição é uma multa por propaganda irregular. Mas, a depender da gravidade da circunstância, esse candidato poderá responder por abuso de poder nas eleições. E aí, o abuso de poder, ele poderá levar à cassação do registro de candidatura, a perda do mandato, se não houver tempo de julgar ainda durante a eleição e o candidato ganhar, ele pode perder o mandato depois, e poderá ficar 8 anos sem disputar eleições. Então, essa seria a consequência mais grave, mas a multa, sem dúvida, é uma possibilidade mais palpável que poderá acontecer de forma imediata, de uma forma mais rápida do que a própria cassação do registro. Professor, durante a campanha eleitoral, a gente já lidou com isso em mais de uma oportunidade, a questão das reações espontâneas, que partiria da própria população. Já durante esse processo de 2020, quando há aglomerações e há uma notícia na imprensa, há algum tipo de denúncia nos órgãos de imprensa, os candidatos alegam que há essa espontaneidade da população que levou à formação de um grande público ou de uma aglomeração. Como é que funciona a questão da subjetividade para avaliar se foi uma iniciativa da campanha ou se foi uma iniciativa popular? Como é que funcionaria isso? Bom, Fernando, na verdade, cada caso é um caso e a gente tem que observar se as ações do candidato contribuíram ou não para aquela aglomeração. Por exemplo, se um candidato convoca um ato de campanha e não estabelece regras muito claras para o eleitor de como esses eleitores deverão proceder, se ele, nesse ato de campanha, não disponibiliza, por exemplo, esse banheiro que a resolução determina, se ele não reclama durante o ato de que os eleitores estão se aglomerando, então fica tacitamente demonstrado que ele está concordando com aquele ato.
por exemplo, diante de um tumulto, de uma grande aglomeração, qual seria a atitude correta do candidato se ele estiver presente? Encerrar o evento. Ah, mas vai perder voto, né? Talvez ele até ganhe voto, demonstrando seu cuidado com a população. Ele tem que ter essa responsabilidade. Não adianta ele aglomerar milhares de pessoas e depois dizer, não foi culpa minha, o povo chegou, porque fica evidenciado que ele teve participação nesse episódio. E assim ele será punido, com certeza, né? Claro que cada caso é um caso, ele terá direito à ampla defesa ou contraditório, mas tem que se observar se as atitudes do candidato contribuíram ou não para aquele fato. É muito fácil dizer que foi espontâneo, que a culpa é do eleitor, que não é dele, que ele não tem nada com isso, mas na verdade não é bem assim, né? Se o candidato incentiva as operações e a sua campanha não garante aos eleitores que irão participar as condições mínimas de segurança, evidentemente que ele é o responsável. A eleição de 2020 ela vai ter que ser necessariamente ainda mais virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. Como os eleitores podem identificar eventuais excessos no ambiente virtual e, eventualmente, fazer uma denúncia caso eles observem que um candidato extrapolou ou que teve acesso a dados pessoais, como o disparo em massa de informações que é vedado pela Justiça? Como proceder? Ótima pergunta. O eleitor é o grande parceiro da Justiça Eleitoral, não apenas nas plataformas digitais, mas nas campanhas de rua também, que são as campanhas mais tradicionais, né? Como você disse, em virtude da pandemia e do próprio desenvolvimento da tecnologia, as campanhas estão migrando cada vez mais para a internet. E aí é importante o eleitor ficar de olho, por exemplo, se o candidato está espalhando mentiras, fake news, né? É uma atitude importante que o eleitor tem que observar. Observar também se aquele anúncio patrocinado que o candidato faz, se é o próprio perfil do candidato que está fazendo ou se não é, porque apenas o perfil do próprio candidato, perfil oficial, e também o perfil do partido político é que podem fazer esse anúncio pago, outras pessoas não podem. Então o eleitor verificando isso pode fazer a denúncia também. E essa denúncia ela pode ser feita hoje de forma muito fácil, através de um aplicativo de celular que já é um sucesso, né? Já foi utilizado em outras eleições, mas agora foi aprimorado, que é o aplicativo Pardal. Então o eleitor, através do aplicativo Pardal, pode fazer a sua denúncia de propaganda irregular e essa denúncia chegará à internet, ou chegará ao Tribunal Regional Eleitoral. O eleitor pode juntar, inclusive, provas nesse aplicativo, né? E aí a Justiça Eleitoral irá tomar as providências cabíveis, irá exercer o seu poder de polícia, eventualmente, para retirar aquela propaganda, poderá encaminhar também ao Ministério Público para que uma ação seja aberta, como também o eleitor pode procurar diretamente o Ministério Público, se assim preferir, principalmente quando se trata de questões relativas a abuso de poder nas eleições, compra de votos, etc. Mas a propaganda, que é o que você está perguntando, através do Pardal, a Justiça Eleitoral irá tomar conhecimento e tomar as providências cabíveis também. Pois é, o eleitor, ele acaba tendo um papel super importante, não é? Nesse processo, papel de fiscal mesmo, ele pode estar ali acompanhando e ele mesmo fazer as denúncias necessárias. Agora, a fiscalização, existe uma outra fiscalização, uma fiscalização mais formal? O próprio TRE, ele se dispõe a isso, ele tem profissionais para estarem acompanhando as campanhas, para saber se os candidatos estão fugindo das regras? Além do olhar do eleitor, tem algum outro olhar acompanhando os candidatos, professor? Sim, Jefferson. Cada cidade, né, cada município tem o seu juiz eleitoral da propaganda. A maioria dos municípios de Salvador, da Bahia, né, tem uma zona eleitoral apenas. Esse juiz eleitoral ele é competente para todas essas matérias. Em outros municípios, não. Aqui em Salvador, por exemplo, são 3 zonas eleitorais que têm essa responsabilidade. E essas zonas eleitorais irão designar servidores da Justiça Eleitoral para acompanhar eventos, para participar dessa fiscalização em loco, não é? Então, evidentemente que temos, pela Justiça Eleitoral, também esse trabalho profissionalizado. Mas como a Justiça Eleitoral não consegue estar em todos os lugares, é como você disse, o eleitor é o grande parceiro, o eleitor é o grande personagem, é o grande fiscal,
além, evidentemente, do candidato adversário, né, que tem todo o interesse também de fiscalizar o seu concorrente. Mas o eleitor, em especial, é o grande parceiro da Justiça Eleitoral, e o aplicativo Pardal, como eu estava dizendo, é uma arma que nós temos aí a favor da democracia. O uso das redes sociais certamente vai ser intensificado durante essa campanha. O que não é permitido? Por exemplo, hoje tem essa febre das lives. Todos os candidatos podem participar de lives indiscriminadamente, ou há limite para isso também? Bom, Jefferson, o limite é a live com show, não é? Porque desde 2006 nós temos a proibição do showmício. Você lembra muito bem, antigamente era comum um candidato chegava aqui em Salvador, ia fazer um comício, levava um artista famoso, enchia a praça e fazia o comício depois. Então, desde 2006 isso é proibido. Mas aí veio a pandemia e nós descobrimos as lives, né, através da internet. E aí foi questionado, houve um questionamento ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sobre se, numa live, o candidato poderia levar um artista para fazer um show. E o TSE disse que não, que é a mesma regra do showmício, né? Uma live com artista, com show musical, com show de piada, com qualquer outro tipo de show, não é permitido. Agora, uma live que seja meramente para o candidato debater com seus eleitores, suas ideias, como uma espécie de comício tradicional, só que na internet, um comício eletrônico, sem show, não tem problema nenhum. O candidato pode fazer quantas quiser, e é uma forma, inclusive, mais barata de fazer campanha. Então não tem problema nenhum, desde que não tenha o show artístico. Professor, o candidato pode impulsionar conteúdo de propaganda? E só mais uma questão, existe limite de gastos para a campanha na internet? Bom, Jefferson, o candidato pode sim fazer o impulsionamento até o dia 14 de novembro, que é a véspera da eleição. No dia da eleição não pode, mas desde já pode fazer isso, mas apenas no seu perfil oficial de candidatura. Ele deverá comunicar à Justiça Eleitoral qual é esse perfil oficial, e a partir desse perfil ele fará esse impulsionamento pago seguindo regras, né? Por exemplo, obrigatoriamente deverá constar do anúncio, que aquele é o anúncio eleitoral, de propaganda. Existem algumas regras que o candidato deverá colocar no chamado rótulo do anúncio, né? Que a resolução de propaganda estabelece. E aí significa que outra pessoa, ele não pode pagar, por exemplo, para outra pessoa fazer um impulsionamento. Só o perfil oficial da candidatura dele mesmo que poderá, assim como o perfil oficial do partido político. Então podemos ter esse impulsionamento, e o teto de gastos, ele é único para todas as modalidades de campanha. Cada cidade tem o seu teto. Eu não sei exatamente aqui para te dizer o valor de Salvador, exato, né? Que os candidatos a vereador podem gastar, mas dentro daquele teto o candidato estabelece qual é a sua melhor estratégia. Então ele pode gastar mais em propaganda na internet, pode gastar mais em adesivos, em bandeiras. Ele vai ver qual é a melhor forma de gerenciar os seus gastos e recursos, né? Mas dentro desses limites estabelecidos por lei, cada cidade da Bahia, cada município terá o seu limite de gastos, tanto para a campanha de prefeito como também para de vereador. Tá certo. Novos tempos, novas regras, novos desafios para os candidatos às eleições de 2020. Muito obrigado ao professor de Direito da Universidade Federal da Bahia, também analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral e advogado especialista em Direito Eleitoral, Jaime Barreiros. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, professor. Obrigado a você, Jefferson. Foi um prazer falar com você e estamos à disposição. Tá certo. E olhe, mais uma conversa que vai estar lá no nosso arquivo, na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h49 na Tarde FM.